Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou ensinar como trabalhar com construtores e destrutores das classes no ABAP. O que é um construtor? Um construtor é um método especial da classe que é chamado toda vez que você cria um objeto dessa classe. Então vamos ver como que funciona isso na prática? Eu estou aqui na EC24, coloquei a nossa classe aqui, ZCL_cliente, vou modificar. E aqui a gente pode ver que tem quatro métodos, certo? Eu quero criar um construtor para essa classe. Como eu faço? Venho aqui no menu Processar, Criar Construtor. Ele cria um método aqui que eu não posso mudar o tipo. Ó. Ele é somente de instância. Por quê? Esse construtor ele só existe na instância, tá bom? Eu não posso mudar aqui. E isso é uma regra geral, tá? Toda linguagem funciona dessa maneira, tá? Então aqui no construtor, o que eu posso fazer? Eu posso criar parâmetros, tá? E se eu quisesse já passar o CPF aqui, quando eu criasse o objeto, eu posso colocar aqui, ó. Posso deixar esse parâmetro como opcional, char11. Aí quando eu entrar aqui no construtor, no código, eu posso fazer assim, ó. Me set CPF e eu passo o CPF que já vem do construtor. Tem muita gente que faz assim também, passa o outro parâmetro, né? Se eu tenho CPF nome, eu posso passar aqui o nome também. De uma vez só. Pronto. Assim, quando eu criar um objeto dessa classe, eu já posso passar o meu CPF nome e sem ter que ficar dando set get. E o que eu posso fazer mais aqui? Eu posso inicializar alguma coisa, conectar em algum sistema. Eu vou inicializar já quando eu estou criando o objeto, tá? E eu já vou deixar aqui um breakpoint para a gente ver que está passando aqui, tá? Não é uma coisa que a gente chama diretamente. Indiretamente, quando eu crio o objeto, o próprio sistema chama para a gente o construtor, tá? Então vamos lá, vamos usar aquele programinha para criar um objeto dessa classe. E a gente vai ver que ele vai chamar o construtor. Estou aqui no programa, esse programa está criando um objeto, aqui está criando a variável, aqui está criando o objeto. Então quando eu chegar nessa linha aqui, ele vai cair no construtor, tá? Vou até deixar um break aqui também, vou executar. Ele chegou nesse ponto. Vou apertar F5. Ele caiu lá no construtor, ó. A gente não chamou num método construtor manualmente. O próprio sistema chamou pra gente. E aí ele pode setar o CPF nome. Nesse caso eu não passei, né? Porque esse parâmetro é opcional. Mas se eu quisesse passar aqui, ó. Vamos supor. Eu vou colocar um break aqui. E eu vou passar o CPF e o nome aqui, ó. Vou chamar. Ele caiu lá no construtor, passando o CPF, opa, e o nome. Tá? Então, nesse ponto, após criar o objeto, eu já passei o CPF nome. Não precisei dar um set CPF e set nome. Tá? Então, se eu acessar o objeto aqui no debug, eu consigo ver o que está dentro do atributo mdNome e mdCPF. Tá? Então, toda vez que você precisar, vamos voltar lá na classe. Toda vez que você precisar executar algum código na criação do objeto ou passar já alguns parâmetros ali para você setar na hora da criação do objeto, é só chamar o construtor, né? Cria um construtor, passa os parâmetros ali e o próprio sistema chama para você. Agora a gente vai ver outro tipo de construtor, que é o construtor de classe, tá? Vou voltar aqui. Aqui no menu processar tem criar construtor de classes. O que é isso? Vamos lá, vamos criar esse construtor. Esse é o class de constructor. Ele também está fixo aqui, ó. Ele só pode ser estático, porque
é um construtor de classe, não é um construtor de objeto, tá? É diferente. Esse tipo de construtor não é comum você encontrar pelas outras linguagens que tem por aí, tá? O mais comum é um construtor de objeto aqui, tá? Mas o que esse construtor de classe faz? Ele tem a mesma ideia, tá? Do construtor de objeto, só que você não vai criar um objeto para usar alguma coisa estática, né? Mexer com método estático, acessar atributo estático, você não cria um objeto. Então, como que esse construtor é chamado? Ele é chamado a partir do primeiro momento que você acessa essa classe para fazer alguma coisa, né? Então, se você acessar um atributo estático, chamar um método estático, ou até mesmo criar um objeto normal, ele passa no construtor de classes aqui, tá? Eu vou colocar um break. Vou ativar. E a gente vai chamar aquele programa para ver quando ele vai passar no construtor de classe. Estou aqui no programa, então, eu vou executar esse programa, F8, e a primeira coisa que ele caiu aqui é no construtor de classe. Por quê? Se a gente voltar aqui na pilha, ó, voltar aqui na linha anterior, ele chegou a esse ponto aqui. Quando a gente declarou aqui a variável zcl_client, para a gente receber aqui o objeto depois, ele não chamou o construtor estático, ele só chamou quando ele passou aqui nessa parte de criar o objeto. Aí ele caiu lá no construtor de classes, ó, igual tá aqui. Vou apertar aqui a filtro de novo. Ele passou no construtor normal, né, de objeto, e depois seguiu em frente, tá? Então, se eu criasse um atributo estático e executasse, sei lá, acessasse esse atributo, colocasse um valor dentro, ele ia chamar esse construtor estático antes, tá? Vamos fazer um teste? Aqui na classe, então, eu vou criar aqui um atributo estático. char11 vai ser o CPF estático. A gente vai voltar no programa. Aqui no programa, eu vou acessar aquele atributo estático, que é o CPF, e vou colocar aqui alguma coisa. Vou ativar e executar. Se eu for voltar aqui na pilha, ele já caiu aqui, ó. Aqui no Event Start of Selection já acionou o construtor estático, tá? Então, por quê? A gente forçou aqui uma situação, né? A gente colocou um valor aqui no atributo estático. Então, antes de ele trabalhar com esse atributo, ele chama o construtor estático pra gente, tá? Apertar F8 aqui. Vou colocar aqui um breakpoint, executar de novo. Olha lá. Antes mesmo do break, ele passa lá no construtor estático, tá? Então, a mesma ideia. Se você quiser fazer alguma inicialização sem ter um objeto envolvido, você pode usar o construtor estático. Agora, a gente vai ver o que é um destrutor. O destrutor é um método especial também, igual o construtor, e ele vai ser chamado quando esse objeto for destruído. Ou seja, quando esse objeto não for mais utilizado no programa, o próprio ambiente aqui vai chamar esse método destrutor para liberar recursos, tá? Tudo que você alocou para usar aquele objeto, ele vai desfazer isso aí, vai liberar esses recursos para o sistema, tá? Então, como que a gente cria um destrutor? Lá no menu, processar, criar destrutor. Ele cria aqui um método, também é vinculado à instância, tá bom? Você tem que ter um objeto envolvido. Vou gravar aqui as modificações. E em tese, teoricamente, você poderia colocar aqui um código para liberar recursos. Vamos supor que você criou uma tabela interna e quer apagar o conteúdo dessa tabela depois que você já usou esse objeto para o que você queria. Você poderia colocar aqui um código para limpar. Por exemplo, nessa classe tem o CPF, né? Então eu poderia dar um clear mdcpf para limpar o valor do CPF. Limpar o nome também. Aqui é coisa simples, só que não gasta tanta memória assim, mas se tiver uma tabela interna, por exemplo, que carrega muitas linhas em memória, isso aí acaba enchendo a memória do programa, certo? Então depois que você usou aquele objeto, você não precisa mais
daquela informação. Você poderia limpar, tá? Só que tem um problema. Aqui, você não pode colocar nenhum código-fonte, tá? Se você tentar ativar isso aqui, ele dá esse erro aqui, ó. Only the seed structure system call can be used within a destructor method. Então aqui ele dá esse erro. Eu pesquisei na internet, vi a mensagem de erro certinha. Ninguém consegue fazer essa chamada, porque tem que ser uma chamada especial, tá? Você não pode colocar seu código aqui dentro. A não ser que for aquela system call ali que tá falando na mensagem, tá? Então assim, eu não encontrei nenhum método prático, nenhuma forma prática de fazer qualquer coisa aqui, tá? Nenhum exemplo eu encontrei. Então assim, em outras linguagens até que funciona bem, tá? Você coloca o código aqui para limpar, liberar recursos, colocar null em objetos, esse tipo de coisa, né? Mas no ABAP você não pode colocar seu código aqui, tá? Senão vai dar algum erro. Não vai dar esse erro aí. Se eu deletar o código e tentar ativar, ele para de dar o erro, tá? Ou seja, você não pode mexer nesse método, né? No final das contas é isso. Você não pode mexer aqui porque o ABAP não deixa. Então, o que você poderia fazer para liberar recursos que você alocou nessa classe? Vamos supor que você fez um programa, usou o objeto do jeito que você queria, e no final do programa, antes de encerrar, você pode criar um método seu para liberar os recursos, tá? Então eu vi gente fazendo isso. Pode criar aqui um free, por exemplo, um método de instância, e fazer exatamente o que a gente estava fazendo ali. Então, clear. Vou dar um exemplo aqui simples, né? Porque a gente tem só esses dois atributos. Pode criar seu método ali, free, ir lá no programa e chamar esse método manualmente. Então vamos lá. Aqui no programa, então eu estou criando objeto, passando aqui nossos parâmetros no construtor. E vamos supor que eu já fiz o que eu queria com esse objeto nesse programa. Eu vou sair do programa. Antes de sair, eu posso fazer isso aqui. Chamar o meu método free. Tá? Eu não sei... Ah, deixa eu tirar esse parâmetro que eu tinha tirado, né? Eu acabei tirando e não fiz isso na gravação, mas eu tirei aquele atributo estático, tá? Porque eu não precisava mais. Tirei os breakpoints. E a gente fez o método free para liberar os recursos que a gente usou, tá? Pronto. Salvamos aqui. Agora eu vou colocar um break aqui e vou executar. Beleza. Se a gente entrar aqui, ó, vou apertar F5. Aqui, ó, tem o CPF 123 e o nome teste. Eu não vou usar mais essa informação. Eu posso dar um clear para limpar, apagar ela da memória. Estou ajudando o Garbage Collector, né, que é o recurso que limpa a memória que você não está usando mais nos programas, tá? Toda a linguagem tem isso aí. Então você está ajudando ela limpando antecipadamente, tá? Mas não precisa se preocupar com isso, tá? A não ser que você tá com erro de memória, falta de memória, aí é bom você sempre limpar depois que você usa algum recurso, tá? É bom você sempre se preocupar com memória, tá? Não é para ficar usando de qualquer jeito, que você pode ter problemas sem necessidade, entendeu? Então, carregou uma informação, não está precisando mais, tem esse hábito de ir lá e limpar, vamos supor, aquela tabela interna que você não usa mais. Assim o programa ele vai rodar com mais facilidade, né? Ele vai só ocupar a memória que ele realmente está precisando. Concluindo então, pessoal, a gente viu que a gente tem o recurso de construtor de objetos no ABAP, onde você pode colocar o seu código para inicializar o objeto ali quando está instanciando ele, pode passar parâmetros para você já setar na criação do objeto alguns parâmetros, alguns atributos do seu objeto. Você tem o destrutor de objetos, que vai ser chamado quando esse objeto for removido da memória, ele não vai ser mais utilizado. Então o próprio sistema já chama o destrutor, apesar de a gente não poder colocar um código no destrutor em si, a gente pode criar o nosso método destrutor, vamos dizer, por exemplo, free, para liberar os recursos que a gente utilizou quando criou aquele objeto. E também tem o recurso de construtor de classes, que ele vai ser chamado assim que você utilizar alguma coisa dessa classe. Por exemplo, atribuir algum valor a um atributo estático, ou pegar algum valor,
chamar algum método estático. Então ele chama o construtor estático nesse momento e você também pode colocar alguma lógica ali para inicializar a sua classe, tá? Vamos supor que você quer atribuir valores dentro dos atributos estáticos, conectar em algum sistema. Você pode fazer o que você quiser ali. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Pratique e até mais.